Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a 9ª edição da revista Valente. Mulheres na política, projetando a reconfiguração de uma construção social, por Kátia Silene e Diogo Goulart. Convido os leitores à reflexão sobre a presença feminina na política, pois embora as mulheres sejam a maioria votante, ainda somos uma lacuna quanto à representatividade nestes espaços. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre o último processo eleitoral indicam que, apesar de serem a maioria da população brasileira, 51,5% IBGE, e do público eleitor, 52,6% TSE, ainda é baixo o número de mulheres, 33,8% TSE, no histórico de candidaturas. Quais fatores têm contribuído para essa subrepresentação? Na intenção de um movimento dialógico, desafio você a um processo cuidadoso na busca de respostas não taxativas e irrefletidas, mas que corroborem para um crescimento pessoal e social, partindo de processos fundantes de nossas percepções sobre a mulher nos espaços de poder. Inicialmente, admitamos que a desigualdade de gênero no campo político reflete a desigualdade social e econômica. Tal realidade se edificou de modo estruturante, uma vez que os homens sempre ocuparam espaços públicos e de poder, inclusive o político, e os contextos e os aspectos socioculturais reservaram às mulheres o papel de cuidadoras de pessoas e do lar. Ademais, é evidente o número expressivo de mulheres presentes em algumas profissões pontuais, como a docência, por exemplo. Assim como a ausência ou a baixa representatividade de pessoas negras em alguns setores, o distanciamento e alienação das mulheres no campo político foi praticamente naturalizado pela sociedade, inclusive por elas mesmas. Portanto, apesar de conquistas como o direito ao voto em 1932, o início do movimento feminista em 1970 e a própria instituição da igualdade formal de direitos entre homens e mulheres, Constituição de 1988, ainda persistem muitas barreiras à igualdade de gênero no campo político brasileiro. Não se pode culpar as mulheres que não se sentem preparadas ou engajadas para a atuação política, mas há que se compreender que este é um reflexo de uma construção social repleta de barreiras, lacunas e falhas no modelo de democracia que vivemos. Apesar de incentivos como a destinação de recursos específicos à candidatura de mulheres e o fomento à cota de gênero nas eleições, a rotina de vida das mulheres e o investimento de tempo representam importantes desafios para a proatividade política. Não raro, as mulheres são alvo de piadas pejorativas e de cobranças para serem melhores em tudo e não deixar nada pendente. Ser boa mãe, boa esposa, caprichosa nos afazeres domésticos. Cobrança que os homens não sofrem. As diferenças entre as mulheres também afetam a participação na política. Mulheres negras, por exemplo, têm menos acesso à educação, ao mundo do trabalho, etc. Almejamos um país inclusivo e essa construção requer autoconfiança para quebrar paradigmas e superar uma cultura que tenda a desqualificar a participação das mulheres. Desprovidos desta consciência, caminhamos lentamente para a representatividade feminina. Reconhecimento da contribuição feminina. Para Oliveira, a participação de mulheres nas instituições políticas impacta a formação das agendas temáticas decisórias. A presença feminina tem sido entendida como um importante mecanismo para consolidar a democracia brasileira, promover políticas públicas e atingir igualdade de direitos. De modo que a ausência das mulheres tem impactado significativamente para uma cidadania e democracia
marcadas por profundas disparidades. A luta das mulheres influenciou a reorganização de uma Constituição cidadã, pois muitos dos seus direitos passaram a ser contemplados a partir da presença e atuação política. Isso nos faz repensar e problematizar o quanto essa participação tem relação com a consciência de seu papel e contribuição social. Além disso, até alcançarem lugar de poder na política, outros espaços e metas são atingidos e conquistados pelas mulheres, pois mesmo dentre aquelas atuantes na política, nota-se a busca por qualificação para o trabalho, inclusive a formação superior, gerando um histórico de trabalho reconhecido em diversos contextos. Pensar a atuação das mulheres no campo político nos chama a reconfigurar uma construção social que repousa sobre o não reconhecimento da mulher como sujeito. Afinal, a mulher impacta no seu contexto, bem como ela própria se transforma a partir de sua participação política. Onde queremos estar? Não supomos ingenuamente adentrar espaços sem preparo e competência, mas estamos impelidas em buscar conhecimento e informação, e não apenas nos aventurar na política. A inserção das mulheres em comissões e em grupos de trabalho nas instituições públicas e nos segmentos do judiciário tem sido uma forma de galgar espaços de poder. São indiscutíveis a presença e a luta feminina como líderes comunitárias, professoras, advogadas, continuamente fortalecidas, inclusive contra o machismo e o racismo institucional, enfrentando e denunciando quaisquer violências. Referente à educação dos filhos, dada a influência nesta relação de formação humana e cuidado, instigamos a participação consciente na política e desenvolvimento crítico sobre o papel da mulher. Sendo reconhecido que a desigualdade de gênero continua a ser um desafio universal, dados da ONU de 2015, os desafios não se limitam, mas também não são limitantes, e se requer das mulheres coragem e altivez para enfrentar as barreiras à sua participação social e política. Nesta lógica, faz-se urgente reconfigurar a percepção de nossa sociedade quanto ao papel das mulheres e quanto ao enfrentamento a esta exclusão social que se inicia, por vezes, em nossas compreensões e modo de ver as pessoas. O caminho a percorrer ainda é extenso, mas a necessária contribuição das mulheres e o respeito aos seus direitos não são de menor valia ou legitimidade, sobretudo sua pertinente contribuição política. Queremos participar para somar. Kátia Silene Diogo Goulart é TJA no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mestre em Educação. Pesquisa Letramentos Sociais, Grupo de Pesquisas e Estudos Integrados à Educação. Linguagens e Letramento, Coletivo de Negras e Negras do Judiciário Catarinense.